Querido filho, querida filha, seja muito bem-vindo a esse momento de oração. Essa é a oração para alcançar uma graça muito difícil, por algo impossível. Vamos rezar juntos? Se você é novo, nova nesse canal, convido você a já se inscrever aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e a ativar o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Também deixa a sua curtida nesse vídeo e deixa aqui nos comentários, filho, filha, seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer oração, que nós rezaremos com muita alegria. Essa é a oração para conquistar algo, uma graça muito impossível, muito difícil, algo difícil. Eu já deixo bem claro que as coisas acontecem, claro, se elas estão dentro do projeto de Deus. Nós não forçamos Deus, nem obrigamos Ele a fazer o que nós queremos, né? Nós rezamos para que Deus faça aquilo que a gente deseja, mas a vontade dEle somente que acontece. Contudo, não desanime, porque Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta lhe será aberta. Quem de vós, se o filho lhe pede um peixe, lhe dá uma cobra, ou se lhe pede um pão, lhe dá um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Saiba de uma coisa, independente da sua situação, como está a sua vida hoje, Deus ama você, você mesmo. Deus te ama, filho, filha, como você é. Você é um filho de Deus e Ele não desiste de você. Ele quer você feliz, Ele quer te atender. Eu não sei qual é essa graça difícil, esse impossível, esse milagre pelo qual você está clamando. O que eu sei é que aquilo que é importante para você é importante para Deus. E que Ele quer te atender, porque Ele é um pai bom. E você é um filho, uma filha. Claro, tudo tem o tempo de Deus, mas Ele pediu para a gente pedir, então nós vamos tomar posse dessa palavra e vamos clamar. Ele pediu, Ele disse que Ele quer nos atender, né? Tem uma passagem tão linda do Evangelho de João, capítulo 16, na qual Jesus diz assim, olha, peçam para que vocês recebam o que vocês estão pedindo e a vossa alegria seja completa. Vocês ainda não estão pedindo. Peçam que eu quero dar a vocês para que a vossa alegria seja completa. Deus quer te atender, filho, filha. Ele quer te ajudar. E não é na primeira oração que as coisas acontecem. Não é no primeiro momento. Não. Eu aconselho você a, no mínimo, por 9 dias seguidos, fazer essa oração aqui comigo, como se fosse uma novena, um propósito de oração. No mínimo 9 dias, pode continuar mais, mas venha receber, fazer essa oração. Para que você alcance, é preciso ter perseverança na oração. Perseverança, não é a primeira oração, é perseverar. Em cada oração Deus vai fazendo um pedaço do milagre, até que o mosaico fique completo e você possa receber tudo que Deus preparou, sabe? E também compartilha com seus amigos, os seus grupos de WhatsApp essa oração, para que mais pessoas façam essa corrente de oração por esse milagre, por essa causa impossível. Talvez esse milagre é a cura de alguém, é um emprego, é a reconstrução de um relacionamento, é o dinheiro para pagar uma conta. Deus é poderoso. Jesus é mais forte, Ele é mais poderoso que os seus medos, seus problemas, suas contas, do que aquilo que te limita. O Senhor é poderoso, Ele é fiel, tá? Ele é fiel. Então creia, Ele vai realizar. Ele pode realizar aquilo que está de acordo com a vontade dEle, mas Ele nos deu esse espaço também, né? Para que nós peçamos. O Padre vai começar lendo esse versículo que verdadeiramente vai
suscitar a fé no nosso coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, filho, filha, eu te convido a crer. E mesmo que a sua fé é pequena, milagres acontecerão. Por quê? Outro versículo, Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus, e nada é nada. Sabe esse seu problema enorme aí? Ele não é nada diante desse Deus poderoso que te ama, que te escolheu e que nunca vai te abandonar. Faça essa oração agora, repetindo depois do Padre. Senhor Jesus, mas repita com fé, com autoridade, com coragem, com consciência, sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. Senhor Jesus, eu invoco o teu nome sobre mim e eu tomo posse da tua palavra, que diz que para Deus nada é impossível. Eu também tomo posse, Senhor, da tua palavra que diz: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Obrigado porque o Senhor é um Pai bom, que me ama, que quer me ajudar, que quer me atender. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de mim. Jesus, eu te apresento agora este meu impossível, este milagre que eu preciso, essa graça muito difícil. Jesus, em teu nome, eu suplico, realiza isso que é impossível para mim. Faz esse milagre, Senhor. Para o Senhor nada é muito difícil. Cura essa pessoa, abre essa porta, restaura esse relacionamento, providencia, Senhor, o que eu preciso. O Senhor sabe o quanto eu estou angustiado, até desesperado muitas vezes, mas eu escolho me refugiar em Ti, Jesus. Eu busco o Senhor, não as falsas doutrinas, não as mentiras desse mundo. Salva-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Jesus. Assim como o cego de Jericó clamou a Ti, gritou a Ti, e o Senhor parou, foi até ele e o curou da cegueira. Hoje eu clamo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, salva-me. O meu refúgio é o Senhor.
A minha fortaleza é o Senhor. Eu me humilho, Jesus, na Tua presença. Sozinho eu não consigo resolver essa situação. Olha para mim, Senhor. Intervém nessa situação, Pai. Em nome de Jesus. Realiza isso que é muito difícil para mim. Em nome de Jesus. Quebra esta corrente. Derruba esta muralha, Pai. Em nome de Jesus. Como fizeste no cerco de Jericó. Quebra as correntes e algemas do vício, da doença, do adultério, da dívida, da depressão, da ansiedade. Intervém, Pai, em nome de Jesus, nessa causa judicial que está quase perdida. Reverte essa situação, Senhor. Faz o milagre acontecer, Pai, em nome de Jesus. Eu me humilho na Tua presença. O Senhor é a minha única chance, a minha única salvação. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Senhor. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus da cura, da libertação. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor libertou pessoas oprimidas pelo inimigo. O Senhor abriu o mar vermelho e os hebreus atravessaram a pé enxuto. O Senhor fez grávidas, aliás, mulheres estéreis, engravidarem. O Senhor curou cegos, paralíticos, leprosos. O Senhor pode tudo. A minha fé está em Ti, Jesus. E eu sei que eu verei a vitória, que eu terei a vitória, que as muralhas vão cair, em nome de Jesus, porque o meu Deus é maior que o sofrimento que eu estou passando. O meu Deus é maior que a enfermidade, que a doença. O meu Deus é maior do que a dívida, do que o desemprego. O meu Deus é maior que a depressão, que a tendência suicida. O meu Deus é maior do que essa perda que eu tive. O meu Deus é maior do que os meus problemas e impossíveis. E eu sou um vencedor em nome de Jesus. E eu terei a vitória em nome de Jesus. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, porque o meu Deus é um Deus de vitórias. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já está agindo nessa situação difícil pela qual eu estou orando.
O Senhor já está fazendo a tua obra. E eu confio em Ti. E sei que o Senhor fará o que é melhor para mim e para os meus. E que a minha oração nunca é em vão. Se não acontecer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, o Senhor vai usar essa oração em outra área que eu preciso até mais, e vai fazer um milagre ainda maior, que eu sequer podia pedir ou pensar. Obrigado porque o Senhor tem o melhor para mim. E o teu melhor na minha vida vai chegar. E eu verei a vitória em nome de Jesus. A minha família verá a vitória em nome de Jesus. O Senhor vai realizar o que é impossível para mim. Eu creio, eu tenho fé. O Senhor está na barca da minha vida. E ela não vai afundar em nome de Jesus. O Senhor vai tirar um bem maior desta enfermidade, deste problema, desta situação. Nenhum problema é difícil demais para o Senhor. O Senhor já está abrindo o mar. O milagre está a caminho, em nome de Jesus. Eu creio e professo que eu sou de Jesus, que Ele é o meu Senhor, que os anjos dele combatem ao meu favor, e que eu vencerei em Cristo, com Cristo e para a glória de Deus. Vem Espírito Santo, vem com poder, encha-me, batiza-me, dá-me a tua sabedoria, dá-me a tua unção, fortalece e renova a minha fé e a minha confiança em Deus. Quero ser sempre conduzido por Ti, Espírito Santo. Eu me consagro a Ti e verei a vitória em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, sobre essa situação, esse impossível. Creia, o milagre está a caminho, Deus está fazendo. Que desça e permaneça para sempre sobre vós e sobre a água que vós apresentais, para que se torne água benta, um sacramental, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho, filha, como o Padre disse, no mínimo por 9 dias seguidos, venha fazer essa oração. É um propósito, uma corrente de oração. Diante de Deus tem muita força, uma novena, tá? E compartilhe agora o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam essa oração e rezem nessa mesma intenção. Manda para elas, por exemplo, se é um filho doente, olha, reza essa oração durante 9 dias pela cura do Michael, do Mateus, do Felipe, enfim, do seu filho. Apresenta a intenção e pede para mais pessoas se unirem em oração, no mínimo 9 dias, tá bom? E se você é novo, nova aqui no canal, por gentileza, inscreva-se agora no canal, tá? Dá essa força para a evangelização aqui. Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai levar essa bênção, essa oração a mais pessoas, vai mostrar isso a mais pessoas. E deixa aqui nos comentários, filho, filha, o seu pedido de oração. O nome das pessoas, a situação impossível, escreve aqui que eu vou rezar todos os dias por essa intenção. Deus ilumine você. Meditação para acalmar e desacelerar a mente, os pensamentos. Amado filho, amada filha, se você é novo, nova no canal, convido você a se inscrever no canal, a deixar sua curtida nesse vídeo e a deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós rezaremos por essas intenções.
Saiba que Deus quer e pode ajudar você a desacelerar sua mente, seus pensamentos. Essa aceleração mental tem roubado muita coisa de você. Você não tem dormido direito, você tem ficado triste, desanimado, desanimada. Muitas vezes você tem pensado em desistir de tudo, porque você não consegue controlar sua mente. Mas com a meditação e com Deus como centro da meditação, com a força dele, no poder do Espírito Santo, você vai conseguir dar passos significativos para desacelerar sua mente. Mas veja bem, essa é uma meditação que você tem que fazer todos os dias, não é só uma vez. Óbvio, você tem que diminuir os estímulos visuais, auditivos, menos tela, menos estímulo audiovisual, mas você também tem que treinar sua mente para relaxar, para desacelerar, para estar na presença de Deus. O que nos permite encontrar o descanso mental e físico é a certeza da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus. Ele cuida de você. O Salmo 23, versículos 1 e 2 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Amado filho, amada filha, o Senhor nesse momento quer te conduzir às águas tranquilas. Ele é o teu pastor. Ele quer te conduzir às águas calmas. Para iniciarmos essa meditação, eu convido você a repetir depois de mim essa oração. Eu falo e você repete. Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha mente, a minha memória, as minhas lembranças, a minha criatividade, os meus pensamentos. Te entrego, Espírito Santo, a situação da minha mente, como ela está agora. Sozinho eu não consigo desacelerar a minha mente. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem em meu socorro. Retira o excesso de estímulos da minha mente. Acalma o meu coração. Encha-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Vem tomar conta do meu pensar. Vem tomar conta do meu sentir. Vem retirar toda a tensão dos meus ombros, das minhas costas, do meu pescoço, do meu aparelho digestivo, de todo o meu corpo. Vem diminuir o cortisol. Socorro, Espírito Santo. Vem sobre mim. Amém. E nós vamos prosseguir com essa meditação, fazendo um exercício de respiração, muito comum em qualquer processo de meditação. Você vai inspirar contando até 4 e
e vai expirar contando até 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, inspirando, contando até 4. Expirando, contando até 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sempre pela boca, pelo nariz, e expire pela boca. Inspirando pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expirando pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, amado filho, amada filha, você fará o exercício de se desligar de todo estímulo externo. Esqueça-se do celular, se possível apague a luz ou fique com meia luz. Se estiver vindo muito estímulo de fora, feche a janela. E você vai focar a sua atenção em um ponto específico, seguindo os meus comandos. Você vai utilizar inicialmente os seus 5 sentidos. Você vai usar primeiramente o sentido do ouvido, da audição. Preste atenção agora. Concentre a sua mente somente em ouvir. Que sons você ouve agora? Você ouve a batida do seu coração? Você ouve talvez os pássaros cantando? Você ouve barulhos de carro? Pessoas falando? Vá descrevendo agora que sons você está ouvindo. A chuva caindo? Um avião passando? Música ao longe? Cachorros latindo? Barulho do refrigerador? Foque a sua atenção somente na sua audição e vá sempre inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Agora você vai dando nome na sua mente ao que você está ouvindo. Cachorro, chuva, passarinho, carro, só na sua mente. A audição é a sua âncora. É normal você se distrair. A nossa mente é uma máquina de pensar. A âncora é para você sempre voltar a ela quando a distração acontecer. Você se distraiu, começou a pensar no trabalho, volte para a audição, para o que você está ouvindo. Quantas vezes for preciso, não tem problema, é normal, é assim que a meditação acontece. Agora você vai entrar em contato com o seu olfato. Que cheiro você está sentindo? Concentre-se só nisso, é a sua âncora. Cheiro do almoço saindo, cheiro de café, cheiro do desinfetante no banheiro, cheiro de carros, de combustível no ar. Talvez você mora numa rua movimentada. Cheiro de árvores da fazenda, cheiro do seu próprio perfume. Sinta, respira fundo. Sinta o cheiro, concentre-se nisso. Inspira pelo nariz e expira, solta o ar pela boca profundamente. Não tenha pressa. E agora você vai
focar sua atenção nos comandos que o Padre vai dar. Você está no alto de uma montanha. Está soprando um vento. Não é um vento forte, é um vento gostoso, agradável. O clima está agradável. Nem muito quente, nem muito frio. E você está sentado numa cadeira muito bonita. A cadeira azul clara. Um tanto retrô, mas muito bonita. E à sua frente tem um trono bonito. E está sentado diante de você Jesus. Ele está com uma túnica branca e um manto vermelho, régio, real, nos seus ombros, com um cetro na mão, de ouro. Ele olha para você e te diz: meu filho, ou minha filha, há tanto tempo eu tenho esperado você. Jesus olha bem nos seus olhos, com aquele olhar lindo, cheio de alegria, de paz, e te diz: eu te amo. Você não precisa ter medo, você não precisa se preocupar, eu cuido de tudo que é importante para você, eu tenho ouvido as suas orações. Até mesmo os seus erros, pecados, eles não são maiores que o meu amor por você. Suas fraquezas não são maiores que a minha misericórdia, eu te escolhi. E você vai olhando agora para Jesus. Vai respirando profundamente, inspirando pelo nariz, profundamente, soltando pela boca. Você está olhando para Jesus, aquele cabelo lindo de Jesus. E Jesus, com aquele olhar que te aceita, que te diz que você é o suficiente, não precisa, Ele não está te reprovando, Ele está te amando. Claro que Ele quer te levar a progredir, a se converter, a melhorar, mas agora Ele só está te amando, só te acolhendo, do jeito que você está. E você olha nos olhos dele agora, e você começa a falar com Ele, a entregar o seu coração. O que é que você está falando para Jesus agora? Vá falando agora para Ele com as suas palavras. Talvez você está entregando suas preocupações, seus medos. Talvez você está entregando essa dor no seu coração por ter perdido alguém. Você está entregando essa mágoa, esse medo de ficar desempregado, de ser traído, a dor pela traição que aconteceu. Você está entregando tudo isso e Ele olhando para você, te acolhendo com carinho. Vai dizendo, vá falando. Entregue para Ele tudo que está dentro de você, se esvazie. Ele está aqui só para você, por você, para te ouvir, para te acolher. Vai dizendo o que está passando na sua mente agora, o que está povoando a sua mente, o que está roubando a sua paz. Vai dizendo para Ele agora aquilo que está dentro de você. Vai dizendo para Ele o que é importante para você, vai entregando e respirando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. O Senhor vai te olhando agora. Você para de falar e Ele começa a falar com você. O que Jesus está falando para você agora? O Espírito Santo já está falando aí no teu coração o que Jesus está falando para você. O Espírito Santo já está revelando o que Jesus está te falando agora. São palavras de afirmação, de cura. Ele está te dizendo que o tempo da servidão acabou. O tempo da escravidão acabou. Ele te ama. Tem coisas novas para você. Ele vai te dizendo palavras tão lindas que você começa a chorar. Seus olhos estão fixos nele, a sua mente nele, os seus sentimentos nele. Você não vê mais nada e nem ninguém. E sobre essa montanha você sente o cheiro de Jesus. Você sente o cheiro das flores, da grama. Você sente o vento batendo no seu rosto. Vá agora dizendo palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Vai dizendo, obrigado porque o Senhor me acolhe como eu sou. Vai dizendo, o
Estou feliz por ser teu. O Senhor é o centro da minha mente, da minha vida, do meu coração. Vá agradecendo o Senhor. Vá agradecendo. Vá agradecendo. E agora você se levanta. Não fisicamente, mas na imagem. Dá um abraço em Jesus. Recebe um abraço lindo, maravilhoso, gostoso, cheio de amor do Senhor, que faz o sinal da cruz na sua testa. E de repente, você já não está mais nessa montanha com o Senhor. Você está agora no ambiente no qual você realmente está. E você vai respirando, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Bem profundamente, por 5 vezes. Inspira pelo nariz, solta pela boca. 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 E agora você vai levemente abrindo seus olhos, tomando consciência de onde você está, e tenha certeza que a presença do Senhor permanece no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre esse ambiente no qual você está, e sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, faça essa meditação todos os dias. Não é para fazer um dia, é para perseverar, porque isso vai criar um novo padrão na sua mente, vai treinar a sua mente para o desacelerar. Você vai ver que em cada dia Jesus vai te dizer algo novo, o Espírito Santo vai te inspirar de uma maneira nova, não vai ser a mesma coisa nunca. E olha, eu convido você a conhecer aqui o meu canal, a se inscrever no meu canal. Tem várias playlists feitas com muito carinho para você. Tem a playlist das orações, com orações profundíssimas, belíssimas. Além dessa, muitas outras para você rezar todo dia, deixar rolando, tocando no seu ambiente de trabalho, na sua casa, para abençoar o ar, o lugar no qual você está, sua família, seus bens. Tem a playlist dos clipes, tem a reflexão sobre o evangelho diária que eu coloco no meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E também deixa já sua curtida nesse vídeo, para você me ajudar a ajudar mais pessoas. E deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Deus ilumine você. Você vai levantar agora a sua mão direita, ainda em pé, em oração. E você vai fazer comigo a oração que está na página 21 do livro que eu estou lançando nessa pregação, A Libertação da Mente Ansiosa. Repita depois do Padre: eu, mais forte, eu, diga o seu nome, André. Eu renuncio em nome de Jesus Cristo. Renuncio em nome de Jesus Cristo a tudo que oprime, e dispersa a minha mente. Eu renuncio todo pensamento contrário a Deus, e ao Evangelho. Em nome de Jesus, eu destruo todas as fortalezas da ansiedade, do medo e da preocupação exagerada, em minha mente e em meus pensamentos. Mantenha o seu braço direito erguido e reza com convicção. Eu renuncio ao desespero, à tristeza, à inferioridade, à opressão maligna, e às contaminações espirituais, que se alojaram em minha mente, em nome de Jesus. Eu renuncio e desfaço também todo pensamento de morte, autodestruição,
autodestruição e ódio e ódio contra mim mesmo, contra mim mesmo, contra Deus contra Deus e contra o próximo. contra o próximo. Eu renuncio a todo pensamento tentador, Eu renuncio a todo pensamento tentador, agitado e confuso, agitado e confuso, de fobia e alucinação. de fobia e alucinação. E eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus, E eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus, que todo mal e pecado que todo mal e pecado abandonem minha mente e meus pensamentos agora, abandone a minha mente e os meus pensamentos agora, e que vão aos pés da cruz, e que vão aos pés da para cruz, que o Senhor os encaminhe. para que o Senhor nos engrame. Jesus é o único Senhor da minha mente, Jesus é o único Senhor da minha mente, dos meus dos pensamentos, meus pensamentos, e somente aquilo que vem de e Deus somente aquilo que vem de Deus e é inspirado pelo Espírito Santo e é inspirado pelo Espírito Santo poderá habitar minha mente poderá habitar minha mente e o meu pensar. e o meu pensar. Eu consagro a minha mente, Eu consagro a minha mente, a minha memória, a minha memória, a minha inteligência a minha inteligência, a Ti, Espírito Santo. a Ti, Espírito Santo. Vem e ordena agora Vem e ordena agora os meus pensamentos, meus pensamentos, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir, e enche-me de Ti, e enche-me de Ti. ó doce hóspede da Ó alma. doce hóspede da alma, Batiza a minha forma de ver batiza minha forma de ver e compreender todas as e coisas. compreender todas as coisas. Amém. Podemos nos sentar agora. E filho, filha, mais uma vez acolho você que está aqui, quem está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação nesse Osana Brasil. Mas veja bem, olha para quem está do seu lado e faz assim, ó. Gente, eu quero pedir um silêncio de vocês, quero pedir essa colaboração, viu? Porque nós somos muitos, quem está em casa consegue ver, mas o padre não tem condição de pregar algo tão importante que é a palavra de Deus, num ambiente no qual todo mundo está conversando, né? Muita gente está conversando. Então, posso contar com a sua colaboração, sim ou não? Se você vê alguém do seu lado conversando, você vai dizer assim, ó. Em cima também o pessoal, por gentileza, vamos prestar bem atenção, que é muito importante. Olha só, eu estou lançando hoje esse livro, Fábio, mostra aqui para mim, que eu vou falar sobre esse livro, que foi preparado com carinho, o Davi, Departamento de Audiovisuais, me pediu para fazer para o Osana Brasil, né? A libertação da mente ansiosa, quase ninguém vive isso hoje. Você sabia que essa palavra libertação da mente ansiosa foi uma das palavras mais buscadas no Google ultimamente, nos últimos anos? Então o mundo inteiro luta com isso. E nesse livro você vai encontrar orações, pesquisas, testemunhos, palavra de Deus, conteúdo para ajudar você a lidar com isso. Já estou lançando, né, desde sexta ele está disponível na nossa loja .cançãonova.com. Você em casa pode adquirir agora. E você que está aqui pode também dar uma passadinha na loja depois. Vou falar então sobre esse livro. Isso, vamos acalmar o nosso coração. Vou falar então sobre esse livro nessa pregação. Pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E veja bem, eu vou unir nessa pregação o conteúdo do livro e o conteúdo que foi inspiração também para essa pregação aqui no Osana Brasil. E nós vamos encerrar essa pregação com um momento lindo de oração pelo batismo no Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Nessa sessão do Evangelho de João, Jesus está falando que ele iria para o Pai, ou seja, ele seria crucificado, ele ressuscitaria, mas o Espírito Santo seria enviado da parte do Pai. João 16, versículo 8. Presta atenção junto com o Padre. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Mais uma vez eu leio para você. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo, filho, filha,
Ele é aquele que convence. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isso já é muito revelador para nós, você aqui, você em casa, porque veja bem, seria tão mais fácil, né? Quem aqui é mãe, levanta a mão, por gentileza. Seria tão mais fácil se você pudesse abrir a cabeça do seu filho e socar uma Bíblia lá com um zíper e tudo, né? Mas não funciona. Seria tão mais fácil se você falasse para o seu marido, ou para aquele seu vizinho mala, aquele seu primo que está na droga: olha, vamos para a Canção Nova, Jesus pode te mudar. E a pessoa acreditasse, largasse a droga, viesse para a Canção Nova, fosse para a igreja e mudasse de vida. Seria tão mais fácil, não é verdade? Mas não é assim que funciona, porque ninguém se converte na pancada, ninguém compreende uma coisa na força, mas é o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que dá o entendimento. Então aqui já tem uma chave, filho, filha, você aqui, você em casa, de compreensão muito importante. Você não tem que rezar só para que o seu filho mude, mas você tem que rezar para que o Espírito Santo trabalhe na consciência dele e o convença, e a convença. Porque veja bem, uma pessoa que ainda não viveu um processo de conversão, foi uma pessoa que ainda não se deixou convencer pelo Espírito Santo. E vamos entender melhor o que significa esse convencimento. Esse primeiro momento da pregação é um pouquinho mais formativo, catequético, então presta bastante atenção. Olha só, a palavra convencer, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra convencer que estava no original do que foi escrito era a palavra elenco, que significava o seguinte: trazer à luz, expor por meio de evidência, corrigir, mostrar para alguém o seu erro, admoestar. Então qual é a primeira coisa da qual o Espírito Santo nos convence? Acerca do quê? Nossa, olha para quem está do seu lado, você está prestando atenção, fala para essa pessoa, né? O padre acabou de ler a respeito do pecado. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. E pecado, outra palavra do grego hamartia, queria dizer errar o alvo. A palavra pecado do grego, a tradução seria errar o alvo. Então o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. Ele nos convence, filho, filha, quando nós estamos errando o alvo. Porque pecar é errar o alvo, não é? Por trás de todo pecado, dizia Santo Agostinho, existe uma promessa ilusória de felicidade. As pessoas muitas vezes pecam, não porque elas querem pecar e elas se decidiram a desobedecer a Deus, é porque elas acreditam ilusoriamente que no pecado está a maior e plena realização que eles poderiam ter na vida. Então o Espírito Santo convence do pecado, quando você está errando o alvo na sua vida, você está tendo uma postura, uma escolha que não é o melhor para você. Mas o Espírito Santo também convence, disse aqui a citação, a respeito da justiça, né? E depois Jesus explica, a justiça porque eu vou para o Pai, né? Quando Jesus fala de justiça, aquele documento bonito, Dominus et Vivificantem, de São João Paulo II, que fala sobre o Espírito Santo, um documento do magistério, eu vou ler daqui a pouco. Ele explica no número 34, que quando Jesus fala que da justiça, ele está falando que ele vai para o Pai, né? A justiça vai ser cumprida porque ele vai para o céu, junto de Deus, ressuscitará depois da cruz, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Mas depois Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer a respeito do julgamento, do juízo. Qual é esse juízo? É um juízo para mim e para você? Não especificamente, porque aqui embaixo no versículo 11, Jesus explica que esse juízo tem mais a ver com o príncipe desse mundo, com o diabo, do que comigo e com você. Por quê? Porque Jesus se manifestou para nos salvar, e o Espírito Santo nos convence acerca da salvação de Jesus, que nós precisamos abandonar o que não é bom e nos abrir para o que Jesus tem para nós. Olha só, presta atenção, esse documento que o padre citou, a Dominum et Vivificantem, número 39 de São João Paulo II, explica o seguinte, falando desse versículo, falando desse convencimento do Espírito Santo. Presta atenção, olha só,
No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para julgar e condenar o mundo. Ele veio para o salvar, o convencer quanto ao pecado, quanto à justiça. Tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos seres humanos. Se o Espírito Santo Consolador deve convencer o mundo exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Ou seja, é uma acusação, é um convencimento para a salvação. Porque a palavra convencer do grego, esse elenkó que o padre leu, elenco, também poderia ter sido traduzido como acusar, né? Então o Espírito Santo, ele convence e ele acusa. Mas ele acusa do quê? Não como o diabo, que é o acusador, que quer nos acusar para que nós nos sintamos indignos de Deus. Não, não. O Espírito Santo nos acusa revelando à nossa consciência os nossos pecados, revelando à nossa consciência as nossas desordens. Olha só o que São João Paulo II ainda diz nesse documento, no número 67, da Dominum et Vivificantem. Olha só, o Espírito Santo, desde o princípio, é invocado para convencer o mundo quanto ao pecado. É invocado de modo definitivo por meio da cruz de Cristo. Convencer do pecado quer dizer demonstrar o mal nele escondido. Isso equivale a desvendar o mistério da iniquidade. Assim, o convencer quanto ao pecado por parte do Espírito Santo torna-se um manifestar diante da criação que o pecado é vencido pelo Cordeiro de Deus. Número 67, da Dominum et Vivificantem. Mas o que o São João Paulo II estava falando aqui? Que o Espírito Santo, ele acusa, revelando o que está em desordem dentro de nós, revelando o mistério da iniquidade. E às vezes, como nós refletimos ontem na missa, a desordem pode ser moral, às vezes a desordem pode ser psíquica, mas o Espírito Santo é aquele. Olha só o que São João Paulo II disse aqui ainda, no número 67. O Espírito Santo nunca cessa de ser o guarda da esperança no coração. Ele efetivamente traz descanso e refrigério. Ele traz alívio a todas as lutas e perigos que nós vivamos. Então o Espírito Santo, ele é aquele que convence, acusa, revelando o mal, e que quer ordenar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Ontem nós refletíamos, repito, na missa sobre as desordens que atingem a cada um de nós. E quer uma desordem mais intensa do que a ansiedade, por exemplo, desordenada, não é? Quanta gente sofrendo com essa ansiedade mental. E você sabe que a ansiedade, a qual o Espírito Santo quer nos convencer, nos mostrar algumas posturas que a gente tem que mudar para lidar melhor com ela, essa é a proposta do meu livro. Ela não é só um problema psicológico, mas ela também é um problema espiritual. A ansiedade nem sempre é uma doença, sabia? Que afeta o psiquismo. Ela também é fruto, muitas vezes, de posturas que a gente vai absorvendo na vida. Ela é fruto mais de uma mentalidade. E o Espírito Santo vem o quê? Convencendo e mudando a nossa mentalidade. Lembra daquela passagem? Não precisa abrir, mas eu só cito, eu coloquei no primeiro capítulo do livro, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo. Quando fala não vos conformeis, desculpa, São Paulo está dizendo também, não assumais a forma, o molde, o pensamento desse mundo. O Espírito Santo nos convence para que nós não assumamos o pensamento desse mundo, no sentido das ideologias, do errado que é dito como certo, ensinado como certo, no sentido moral, mas também no sentido da ansiedade que muitas vezes domina muitos de nós. Eu não vou falar hoje tanto sobre a questão moral, sobre a questão das crenças, das ideologias. Eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo transformando a nossa mentalidade, para que nós sejamos menos ansiosos. Porque eu digo para você, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu já escrevi um outro livro chamado Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Esse é o meu 8º livro. Então eu tenho pesquisado ao longo desses meus 11 anos e meio quase de padre sobre esse tema. Eu tenho atendido pessoas e eu percebo, fala para quem está do seu lado assim, ó, quem está chegando lá atrás, por gentileza, eu quero pedir que chegue bem em silêncio,
para a gente viver bem essa pregação. O Espírito Santo vem nos convencer. Eu sei que está muito quente, viu? Isso contribui para a gente ficar disperso, né? Apenas 34 graus aqui na fresquinha Cachoeira Paulista, né? O Espírito Santo, ele vem nos convencer que a gente precisa mudar uma chave dentro da nossa mente, para deixarmos de ser tão ansiosos. Porque, como eu estava dizendo, eu estudo muito esse tema. E a ansiedade não é algo novo, gente. A desordem da ansiedade. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, nós temos como consequência o medo, a ansiedade, a preocupação. Como Adão que disse: Nossa Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. No livro do Gênesis, e Deus disse: quem te contou que você estava nu? Então você comeu a árvore que você não devia comer, você errou o alvo, você me desobedeceu e perdeu a inocência do coração. É claro que é uma linguagem, é uma metáfora, né? Mas nós temos ansiedade, somos ansiosos. Só que o problema, gente, eu tenho estudado sobre isso, é que nós hoje vivemos, me perdoe, uma pandemia de ansiedade, e a gente nem percebe. Sobretudo os mais jovens. E é uma ansiedade que domina a mente. E a primeira coisa que ela rouba de você, sabe o que é? A ordem. A segunda é o equilíbrio. E a terceira é a fé em Deus. É a fé em Deus. Porque quando você se deixa dominar demais pela ansiedade, você começa inconscientemente a acreditar que tudo depende de você. Ai meu Deus, como é que é o futuro? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Ao invés de você pensar: nossa, eu não preciso ter medo do futuro, porque Deus já está lá no futuro. E quando eu chegar lá, Ele vai estar cuidando de mim lá como Ele cuida hoje, como Ele cuidou ontem, sabe? Mas a ansiedade, ela rouba a ordem, rouba o equilíbrio, rouba a fé. Por quê? No fundo, gente, o passado não existe, nem o futuro. O passado só existe na sua memória, você não pode pegar. O futuro só existe na sua imaginação, você não pode tocar, você só tem o hoje. Mas quando você entra no processo mental ansioso, você perde a confiança em Deus. Como é que vai ser o meu filho, gente, daqui a um tempo? Como é que vai ser o meu casamento? Ai padre, eu casei agora, mas daqui a uns tempos eu vou ficar feia, meu marido vai me deixar. Você vai ficar feia hoje com tanta preocupação, as rugas vão começar a crescer, né? Deus nos convida a um salto de fé e de confiança. Deus nos convida a assumir, filho, filha, a postura do quê? De filhos. No batismo nós somos filhos. Quem consegue mentalmente deixar o Espírito Santo convencer, porque não é algo só que eu escolho, às vezes é tão enraizado, convencer que é filho, que é filha. Quando você permite que o Espírito Santo te convença que você é um filho amado, uma filha, a ansiedade diminui, vai diminuindo exponencialmente. É claro, existem fatores de doenças patológicos, existem, mas é sobretudo uma postura que a gente tem que mudar. Porque, como eu disse, nós vivemos uma pandemia de ansiedade e a gente nem percebe. Porque é como o peixe. O peixe sabe que está na água, sim ou não? Ele não sabe, mas ele está imerso na água. Você e eu estamos imersos na ansiedade. E você sabe que uma pessoa ansiosa, eu li uma pesquisa esses dias que comprovava que uma pessoa ansiosa, ela compra muito mais. Ela não pensa, ela come mais. Só tirando vocês que estão aqui, claro, né? Tem gente que desconta a ansiedade no chocolate, né? Ai Jesus. A pessoa ansiosa, ela bebe mais, ela gasta mais. Porque muitas vezes quando você não controla a sua ansiedade, você vai descarregá-la na comida, no falar demais, nas compulsões sexuais, na bebida, em tantos outros comportamentos, no gastar, né? Tanta gente que lida com ansiedade comprando. Ai padre, eu compro, me faz tão bem, eu fico em paz, mas o seu marido fica com ódio, né? Você fica em paz, mas a sua esposa fica com raiva, né? Por quê? Porque quando a gente não controla, isso vai estourar em alguma área. Vai estourar em alguma área, sabe? E a gente precisa mudar essa postura, entendendo que a gente está na água. O peixe não sabe que está na água, mas a hora que ele descobre, ele vive mais consciente. Nós vivemos numa pandemia de ansiedade. Eu dizia ontem, gente, ali no auditório, quando eu estava pregando na Paralela, que eu vi uma matéria já antiga, que comprovava que em uma edição de um jornal de domingo na internet hoje, você tem mais informação do que uma pessoa tinha na vida inteira até o século XVII. A vida inteira.
Sua cabeça é bombardeada por informação. É tanta coisa. E como se defender de tanta mensagem que você recebe? Tem gente que é assim, não pode escovar o dente sem ligar um vídeo porque acha que está perdendo tempo, né? Escova o dente, faz a chapinha lá, vê 5 vídeos. Claro, você tem que se informar, mas a sua cabeça precisa de descanso. Sua cabeça não é uma máquina. A sua cabeça precisa entrar no ritmo de Deus. Eu vou falar sobre isso, na lógica de Deus. E a gente precisa aprender a se defender desse espiral de ansiedade que existe hoje em dia, a desenvolver imunidade na nossa mente, no nosso espírito. E como você desenvolve a imunidade na mente e no espírito? Assumindo o pensamento de Deus, aprendendo a pensar como Deus. Sabe, é preciso a gente entender que a gente tem que não se conformar com a mentalidade desse mundo, que multiplica barulho, festa, churrasco, carnaval fora de época. As pessoas estão entorpecidas pelo barulho, pela agitação, pelo barulho, pela conexão, e as pessoas não pensam mais. E muitas pessoas não conseguem escutar Deus. Eu sei que é difícil para você aqui, você em casa, muitas vezes sentar e escutar uma palestra de um padre pregando 40 minutos, 50 minutos, porque você está acostumado a ver videozinhos que em 1 minuto você recebe toda a informação que você julga necessário. Ou melhor, os vídeos hoje em dia, em alguns aplicativos que eu não vou dizer o nome, não tem mais nem informação, só tem bunda, né? Desculpa a sinceridade, alguns aplicativos aí, né? Só tem, tem alguma coisa engraçada? Tem, mas a gente está sendo imbecilizado, sabe? Então é preciso assumir o molde de Deus. E eu vou ler aqui da página 9, direto, o que eu escrevi sobre isso nesse meu livro, que é o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Presta atenção. É como se estivéssemos em um trem em altíssima velocidade, e dele precisássemos nos lançar, começando a andar na direção oposta. Isso sem dúvida é desafiante. Correremos sempre o risco de sermos mal interpretados, vistos como retrógrados, alienados, por não seguirmos o fluxo apressado e agitado desse mundo, e por ousar pensar de forma diferente. Mas se contradizemos a lógica desse mundo agitado e barulhento, que multiplica festa, evento, busca nos entorpecer, nós vamos colher frutos maravilhosos, acalmar nossa mente, ouvir a Deus e viver com muito mais qualidade em todas as áreas da nossa vida. O que eu quis dizer aqui é que todo mundo parece que está num trem em movimento, mas para entrar no ritmo de Deus, você precisa descer desse trem. Você precisa descer dessa agitação. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu costumava ter folga às terças-feiras em São Paulo. Padre tem folga de vez em quando, viu gente? Pouco, mas tem. É que nem esses dias um padre estava de folga, né? Foi para a praia. Aí uma fiel da paróquia encontrou ele lá e falou assim: "Ô padre, o senhor está aqui na praia, o que o senhor está fazendo?" "Estou descansando, minha filha." Ela olhou para ele e falou assim: não, mas o diabo não tira férias." Ele olhou para ela e falou: "Eu sei, ele mandou você aqui para me atazanar nas minhas." Eu lembro uma vez que eu estava de férias. Quer aplaudir? Aplauda com força, coragem. É engraçado pregar encontro no calor e no inverno. No inverno o povo fica devagar até para bater palma. Começa, parece que não vai, né? Em maio todo mundo, aquela alegria, né? Não, mas nessa hora do dia. Mas enfim, eu lembro que eu morava em São Paulo. Eu estava de folga numa terça-feira. Aí eu desci do metrô na estação Paraíso. A gente morava relativamente lá perto. Eu estava de folga, indo para o Parque do Ibirapuera caminhar. Aí de repente, a hora que eu vi, eu estava correndo ali, descendo a Avenida Paulista. Aí eu parei, perguntei para mim: por que eu estou correndo? Aí eu olhei, todo mundo do meu lado, estava assim, ó, São Paulo, né? E eu entrei no ritmo, correndo. Mas eu estava de folga, sabe? Eu fui condicionado pela situação ali, né? Às vezes na vida da gente é assim, você está correndo, mas por que você está correndo? É que eu preciso resolver. Será que é você que precisa resolver tudo mesmo? Eu vou dizer para você, 80% das coisas da sua vida não é você que resolve. A sua parte é bem pequena. A maior parte quem faz é Deus. Padre, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso pagar conta. Se Deus tirar o sopro da vida de você, se Ele te chamar dessa vida amanhã, você vai poder trabalhar? Você vai poder ganhar dinheiro? A sua vida está mais na mão dele do que na sua, sabe?
mas a gente vai entrando nesse espiral. Então no livro eu fui escrevendo sobre o que é preciso fazer para assumir a mentalidade de Deus. E eu quero ler para você, não precisa pegar não, só acompanha a citação que está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São Paulo está dizendo: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Não vos preocupeis com coisa alguma. A palavra preocupeis poderia ter sido traduzida também, em outras Bíblias está traduzida assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. O que a Bíblia está dizendo? Não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Mas você pode pensar assim: padre, para Paulo é muito fácil falar isso. Ele era um santo, ele tinha intimidade com Deus. Sabe onde Paulo escreveu essa carta? Ele estava preso em Éfeso. Naquela época eles eram presos com um toco amarrado na perna, levando chicotada. E lá ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele escreveu isso? Simplesmente porque ele sabia que Deus existe. Se você crê que Deus existe, isso já é um fator que precisa te deixar menos ansioso. Porque Ele existe, Ele é bom e Ele é Pai. Então a Bíblia está dando essa ordem. Primeiro passo para assumir o pensamento de Deus: aprender a se preocupar menos. Tem gente que é preocupado, sabe? Esses dias eu vi uma mãe ensinando o filho, o menino, largando as fraldinhas, né? E ele estava começando a ir no banheiro. Eu, na minha inocência, achava que a criança já largava a fralda, já ia para o banheiro, já limpava a si mesmo. E a criança não acostumando, né? Fazendo o serviço na calça, tal. E a mãe no meio do shopping, às vezes, a hora que vê, só vê escorrendo uma coisa indesejada na perninha. Aí eu vi a mãe falando com o menino. Quando ele colocava a mão na barriga, assim perto da barriga, ela: ai meu Deus, ai isso aqui no banheiro, ai isso aqui no banheiro, nossa, vamos no banheiro. Aí o menino ficava assim. Eu falei, né? Eu tinha liberdade, casada com um parente de um amigo meu. Falei assim: filha, você podia falar com o seu filho de maneira mais calma, né? Você está deixando ele vai fazer na calça só de ouvir você falando, né? Por quê? Porque a gente internaliza o padrão preocupado, tudo preocupado. Porque no fundo a gente está confiando mais na gente do que em Deus, sabe? Claro, você precisa fazer a sua parte. E ansiedade tem a ver também com temperamento. Eu escrevi aqui no livro, os 4 últimos capítulos são sobre os temperamentos, né? Tem temperamentos que te predispõem mais à ansiedade, como o sanguíneo, né? O melancólico em algumas casos, em algumas situações, não é? Você tem que se conhecer, mas a gente tem que tirar essa carga excessiva de preocupação. Por quê? Porque essa preocupação, essa ansiedade, a palavra ansiedade foi escrita no grego, é a palavra merenao, que queria dizer dividido. A ansiedade, ela divide você. A sua mente vai para um lado, seu coração vai para o outro, seus sentimentos vão para outro, sabe? A ansiedade rouba muita coisa da gente, ela rouba muita coisa de você e de mim. Então a gente precisa aprender a se preocupar menos. E como a gente se preocupa menos? Porque parece fácil, né? Sabe um segredo para você se preocupar menos? É você deixar de viver tudo só no horizontal e começar a viver no vertical. Por exemplo, você já ouviu a metáfora da águia e da serpente? Você sabe que tem águias que matam serpentes grandes. Como que uma águia mata a serpente? Ela desce no chão e começa a brigar e dá bicada na serpente, sim ou não? Ela pega com as garras poderosas a serpente e vai levando a serpente para o alto, 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 para o alto. De repente a serpente morre por asfixia, por não ser um bicho, um animal preparado para as alturas, né? Para a imensidão. Para você vencer a sua preocupação, você tem que levar a sua preocupação para o céu, para o plano onde Deus está, para a confiança, para a oração. Você não vai brigar com a serpente dando chute nela, mas leva para o alto, porque no céu a serpente não tem poder nenhum. O poder da serpente está na terra. Quando você luta somente confiando em você, quando você luta somente dizendo: ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Você tem que fazer muitas coisas, mas tem coisas que você precisa se assumir como filho, aprender a confiar em Deus. Então o primeiro passo
é lutar para não viver preocupado, sabe? Lutar para mudar essa chave dentro da nossa mente, entendendo que Deus cuida mais de você do que você imagina. Sabia que nesse ano de 2020 Deus cuidou muito de você? Muito. Sabe, até nos teus piores momentos. Eu tenho uma irmã que está tratando um câncer, graças a Deus ela está melhor, a Cássia. Mas ela fez a cirurgia, retirou uma das mamas, já fez o implante para outra mama. E vendo assim, eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo, eu vejo como Deus cuidou da minha irmã em cada ponto do tratamento, naquilo que o médico falava. E eu digo para você, mesmo quando a pessoa venha não ser curada, venha falecer, Deus nos defenda numa doença, Deus também está cuidando dela aí, porque não existe só essa vida. Às vezes Deus permite aquela doença para purificar e fazer aquela pessoa digna do céu, talvez direto, sabe? Existe eternidade. Então Deus cuida de você. Quando eu olho para a minha vida, gente, eu já contei meu testemunho várias vezes. Na minha adolescência, quando eu usei droga, fumei maconha, entrei em coma por causa de droga, fui expulso de time, a minha mãe rezava por mim, eu fui um adolescente muito problemático. Entrei em coma 2 vezes, plantava maconha no fundo de casa. Eu vejo que mesmo naquela situação, do jeito que eu deixava, até onde eu permitia, óbvio, né? Deus cuidava de mim, porque senão eu não estaria aqui. Deus cuida de você. Então é preciso pegar a serpente da preocupação e da ansiedade e levar para o céu, levar para a altura, porque lá o mal não te atinge. Segunda realidade importantíssima para você vencer a ansiedade é assumir a mentalidade de Deus, obedecendo aquela palavra, aquela passagem que está em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala: olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Você conhece essa passagem, sim ou não? Quem já ouviu, levanta a mão. Mas por que Jesus está falando, olhai os pássaros do céu? E você sabia que nessa atitude do olhai, existe uma profunda cura de Deus para mim e para você? Porque quando você para e olha a criação, você entende o seguinte: existe uma sabedoria suprema e perfeita de Deus dirigindo tudo que existe. Tudo que existe. E Jesus fala: olha, se Deus cuida assim do passarinho e da flor que hoje nasce e amanhã morre, vestindo-a de beleza, Ele não vai cuidar de você? Você sabia que quando você tem conexão com a natureza, de verdade, se você puder todos os dias ouvir o passarinho, hoje a gente não consegue mais ouvir os pássaros cantando. Aí a pessoa compra um aplicativo para colocar o pássaro cantando 3 da manhã. O pássaro canta de manhã e à tardezinha, né? O ciclo da natureza está quebrado. A comida não é natural, é tudo modificado, sabe? O descanso não é natural. A gente está com muita coisa artificial na nossa mente. E o ritmo de Deus é o ritmo do natural, da natureza. Quando você olha os pássaros, quando você olha Deus cuidando de tudo, você consegue perceber que existe uma sabedoria, uma perfeição. Gente, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre algumas peculiaridades da natureza que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, quando você estuda o corpo humano, gente, existe coisa mais perfeita que o corpo humano? Talvez você está olhando aí para o seu pneu e falando assim: ah, padre, nem tanto. Não estou falando da barriga, estou falando do todo, do complexo do corpo humano. Você sabia que o corpo humano, gente, ele é formado de célula, que forma tecido, que forma órgão e que forma sistemas. Tem 6 sistemas complexos dentro da gente: sistema endócrino, cardiovascular, respiratório, excretor, reprodutor, digestório. Que coisa linda, que coisa perfeita que é eu e você, sabe? Você é uma obra perfeitíssima. Então quando Jesus está falando, olhai para os pássaros do céu, Ele está dizendo: veja a minha mão cuidando de tudo que existe. Veja a minha mão cuidando de você. E quando você olha para a natureza, esses dias eu estava estudando algumas coisas da natureza, me chamou muita atenção. Você sabia que as cigarras, tem cigarra que fica enterrada há 17 anos, viva, depois sai do buraco, como se nada tivesse acontecido, doida para encontrar um parceiro, dar uma namoradinha. 17 anos. Aquele golfinho, como é que é o nome do golfinho? Acho que é cabeça de martelo o nome do golfinho. Inteligentíssimo, é capaz de guardar a sua imagem, de ver você na televisão depois e reconhecer. Sabe, você sabia que a nuvem, gente, ela pesa quase 500 toneladas. E como é que ela está no céu?
Deus criou tudo de maneira perfeita. Então quando Jesus fala, olhai para os pássaros, olhai para o lírio, ou seja, eu estou cuidando de você, sabe? E depois Jesus fala, outra coisa que eu coloquei no livro, para você vencer a ansiedade, você precisa aprender a viver o hoje. A viver o hoje. É uma tentação a gente viver no amanhã, né? É uma grande tentação. Mas você precisa viver o hoje. Eu preciso lutar para viver o hoje. Por quê? Porque no amanhã Deus já está. E eu só tenho o hoje. É hoje que Deus está agindo na minha vida. É só agora. Se não for agora, eu não vou viver em outro momento. O passado só existe na imaginação, na memória. O futuro só existe na imaginação. Eu preciso aprender a me colocar no hoje, a confiar em Deus. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Quem aqui tem conta para pagar? Quem aqui tem coisas que você não gostaria que tivesse na sua vida? Eu vou dizer para você, nessa sua situação, Deus está cuidando de você e te amando. E aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus, está na mão dEle. Tua família está na mão dEle, teu filho está na mão dEle. Esse vício que você não consegue vencer, está na mão dEle. E você precisa confiar, porque você é filho de um Deus poderoso, capaz de te libertar do vício, de te tirar do sepulcro, sabe? Mas você precisa se conhecer para perceber aonde estão os gatilhos, as coisas que estão te deixando ansioso, com a sua mente acelerada. Menos rede social, você precisa conhecer o seu temperamento. Santa Teresa d'Ávila dizia que esse autoconhecimento à luz da oração, sem ele ninguém cresce, ninguém vence pecado, ninguém é santo, ninguém sobe as moradas da alma. Você precisa combater na sua mente, transformando também a sua ansiedade em oração. Você viu que no versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 6 que o padre leu, diz o seguinte, olha, apresentai a Deus as vossas inquietações em orações e súplicas. Ou seja, a ansiedade precisa ser um instrumento te levando a rezar, precisa ser uma motivação para a sua oração. O que Jesus fez no Getsemane? Ele reclamou, ele xingou? Não, suando sangue. Imagina o nível de ansiedade para um ser humano suar sangue, gente. Mas ele rezou, ele transformou a angústia, a ansiedade, a preocupação, o medo em diálogo com Deus. E aí Deus venceu. A ansiedade sua precisa ser um combustível para você rezar mais. E eu não sei o que está te deixando ansioso, mas eu repito, a sua vida está na mão de Deus, porque você é filho, é filha e é um filho amado. Um filho amado, uma filha amada. Deus não desistiu de você, sabe? Eu teria muitas coisas para falar, mas eu não vou falar de um livro de quase 300 páginas em 40 minutos, fique tranquilo, você não merece isso. Só falei um pouco para exercitar, motivar a sua fé aqui, nesse momento de reflexão. Mas agora nós vamos rezar, eu quero convidar o Frei Gilson para vir aqui, por gentileza. Agora nós vamos rezar, pedindo o Espírito Santo. O Frei vai rezar comigo. O Frei hoje está sendo mais solicitado que os anjos, né? Vamos ficar em pé? E presta atenção no que o padre está falando. Existe, gente, um nível de ansiedade, de preocupação, que já entrou na nossa mente, que já entrou bastante na nossa mente, sabe? E tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer na nossa mente.